Demon Slayer é um anime que não possui muitos personagens saudáveis. A maioria dos personagens dessa obra, eles têm algum tipo de transtorno. E bom, esse vídeo aqui meio que é a parte 2 de um vídeo que eu já fiz, que na parte 1 eu citei 5 personagens, e nesse aqui eu vou estar citando mais 5. Acabei resolvendo separar para o vídeo não ficar muito longo, já que a parte 1, o vídeo foi quase de meia hora. E bom, o recado que eu queria deixar, para quem talvez está aqui e não assistiu a parte 1, é que eu não tenho formação em psicologia, eu não sou um psicólogo. O que eu tô fazendo aqui nesse vídeo é basicamente uma pesquisa. Eu peguei esses personagens e fiz uma pesquisa sobre eles, analisando pontos da obra e de acordo com os traços de transtornos que eles apresentavam. Então eu queria deixar bem claro para vocês que eu não sou nenhum profissional na área. Isso aqui só vai ser com base da minha pesquisa e também com análise dos personagens dentro do mangá e do anime de Demon Slayer. E bom, já deixei esse recado. E se você gosta desse conteúdo, eu espero que você deixe seu like. Se você é novo aqui, caiu de paraquedas, se inscreve aqui no canal para estar acompanhando mais conteúdo de Demon Slayer. E ativa o sino para não perder nenhum vídeo novo, Quando sair vídeo, você vai ser notificado. Enfim, sem mais enrolação, Vambora pro conteúdo. O canal, particularmente, é uma personagem que eu não curto muito. O motivo é que ela é uma personagem que não tem muita personalidade. Ela é muito quieta no canto dela e ela não fala muito, Então não consegue ser uma personagem que me cativa. Mas o motivo da canal ser assim tem uma explicação. E pelas minhas pesquisas, eu acabei percebendo que a canal ela tem apatia emocional e dissociação. Basicamente isso acontece quando a pessoa ela passa por tantos traumas na sua vida que ela acaba meio que desligando as suas emoções e fica no modo automático. E isso aconteceu com a Kanao devido ao seu passado. Ela foi maltratada por seus pais e até mesmo vendida. E como mecanismo de defesa, a Kanao acabou desligando seus sentimentos, sendo uma pessoa que nem se comunica e nem sente nada. Basicamente, ela só vive. E bom, ela foi resgatada pela Shinobu e pela Kanai, e mesmo sendo salva, ela ainda continuou com esse tipo de comportamento. E Kanai, percebendo que a Kanao não conseguia se comunicar direito, percebeu que ela também não conseguia tomar decisões sozinhas. Ela só fazia alguma coisa se caso alguém mandasse. Então a Kanai deu uma moeda para ela conseguir se decidir sozinha usando essa moeda. E a Kanao, por boa parte da sua infância, acabou usando esse método para decidir as coisas na sua vida. E só mudou esse comportamento depois que ela conheceu o Tanjiro, onde o Tanjiro conseguiu, mexer ali nos sentimentos dela e ela acabar começando a tomar suas decisões sozinha. E bom, o motivo disso não é porque a Kanao não quer tomar decisões ou não gosta, é basicamente porque ela não consegue. Devido ao seu passado que traumatizou tanto ela acha que se ela fizer alguma coisa e algo der errado, vai ser culpa dela, ela vai ser a responsável. E a Kanao, ela não quer sentir culpa, e por isso que ela acabava tomando as suas decisões utilizando a sua moeda. E bom, no final da obra a Kanao sim, ela muda. Ao decorrer da obra você vai percebendo que ela está um pouco ali mais comunicativa, mas não muda tanta coisa, o que deixa claro que a Kanao ainda não superou 100% essa condição. Basicamente essa condição da Kanao é uma condição bem complexa e eu acredito que tem que ter um acompanhamento psicológico bem rígido. Eu particularmente nunca conheci alguém com esse estado, então não sei muito o que falar sobre como é lidar com uma pessoa que apresenta esse tipo de transtorno. E bom, você já conheceu alguém assim? O Doma é um personagem que é amado por muitos e odiado por outros. Bom, eu particularmente sou meio termo, eu nem odeio e nem gosto muito do Doma. E pra mim ele é só mais um vilão. Enfim, o Doma ele apresenta duas condições, que é a alexitimia e também narcisismo. Não vou focar muito no narcisismo porque eu quero falar mais sobre essa primeira condição, que é basicamente uma pessoa que ela simplesmente não sente nenhum tipo de emoção. Ela simplesmente finge ter emoções porque ela não consegue sentir nem alegria, nem empatia, nem tristeza, nem nada. Diferente da condição da Kanao, que é o mecanismo de defesa, essa aqui é simplesmente porque a pessoa é meio que quase um psicopata, ela realmente não sente nada, já vindo natural dela. E bom, no caso do Doma, pelo fato de ele ter acontecido isso com ele, foi por conta da sua criação. Pelo fato de ele ter nascido com os olhos arco-íris, seus pais acreditavam que ele era um tipo de deus ou um tipo de messias que conseguia escutar vozes de Deus. E assim acabou criando um culto focado no Doma, onde o Doma era como a figura principal. E nisso muitos fiéis iam até lá para falar sobre seus problemas, falar sobre suas frustrações pro Doma dar alguma resposta, vinda dos deuses. Só que na verdade o Doma não escutava a voz de ninguém. Só que para não frustrar essas pessoas, o Doma acabava mentindo para elas como uma forma de confortar essas pessoas, para essas pessoas não se sentirem tristes. E para isso ele mentia, dando conselhos, mesmo sendo uma criança, ele dava conselho para essas pessoas. E bom, o Doma se acostumou tanto com isso que mentir para ele foi algo comum e ele via a mentira como algo bom para as pessoas, Então, de tanto ele receber reclamações, lamentações das pessoas, ele meio que se acostumou com aquilo ali era comum para ele, então ele não sentia nada por aquelas pessoas, nenhum tipo de remorso ou empatia
empatia com os problemas dela. Pra ele era simplesmente um foda-se bem grande. E bom, isso afetou tanto a mente dele que quando a sua mãe teve um surto e acabou matando o seu pai, né, por conta de uma traição, ele simplesmente não se importou nem com a morte do seu pai e nem da sua mãe, que após ter matado seu pai, cometeu suicídio. Ele simplesmente não ligou. Pra ele aquilo ali não fazia diferença. O que mais deu importância pra ele foi o fato, né, do local estar sujo de sangue, já provando que o Doma, mesmo criança, já não sentia sentimento por ninguém. Passando alguns anos depois, ele acabou conhecendo o Muzan e, sem hesitar, acabou se tornando um Oni, né? E também, né, se tornando o líder do seu próprio culto, onde ele mesmo era como se ele fosse o Messias, o rei. E ele se entregou isso de vez. Ele poderia simplesmente ter chegado para as pessoas e ter falado: ó, gente, eu não escuto voz de Deus, era só uma coisa dos meus pais. Mas não, ele gostou daquilo, se acostumou daquilo. Então ele acabou começando a se aproveitar das pessoas, né? No caso, criando fiéis, né, para alimentar ele. Como o Doma só se alimentava de mulheres, ele acabava, né, atraindo muitas pessoas para conseguir atrair aquelas mulheres e acabar comendo elas. E pelo fato do Doma fingir ter emoções, ele se passava como uma pessoa muito gente boa, uma pessoa que era legal, gentil, e as pessoas acreditavam nisso. E isso afetou tanta a cabeça dele que ao ponto dele realmente acreditar que ele era uma pessoa boa. Quando o Doma, por exemplo, ele enfrenta a Shinobu, ele realmente acredita que ele é uma boa pessoa. Ele mata as pessoas não sendo como algo ruim, mas sim como uma coisa boa, porque ele tá salvando elas do sofrimento. O que mostra pra gente que essa condição realmente afetou a cabeça do Doma. E no final de tudo, o Doma meio que, entre aspas, se apaixona pela Shinobu, porque ele acha, né, que pelo fato daquele sentimento novo que ele tava sentindo por ela ter conseguido matar ele, era amor. Só que aquilo não era amor. O Doma não sabia nem reconhecer o que era um amor, de ódio, de vingança, nem nada. Porque simplesmente a sua vida toda ele fingiu. Então, tipo, ele não sabia o real significado dos sentimentos. O Tokito ele apresenta dois quadros, que é a amnésia dissociativa e o transtorno pós-traumático. O transtorno pós-traumático eu não vou focar aqui no vídeo, pois eu me aprofundei mais no vídeo passado com o personagem do Sanemi. Mas o Tokito também apresenta esse quadro. Mas aqui eu quero focar na amnésia dissociativa, que basicamente o Tokito adquiriu isso depois que aconteceu o evento, né, dele ter perdido seu irmão, que foi atacado por um demônio. Após isso, o Tokito ele perdeu todas suas memórias, não se lembrando mais do seu passado. E isso é um mecanismo de defesa para a pessoa acabar se protegendo do que aconteceu com ela, para ela não ficar se lembrando daquele evento e assim continuar seguindo com a sua vida. Só que isso afetou o Tokito, pois o Tokito simplesmente perdeu seus sentimentos e a sua antiga personalidade. Personalidade essa que ele só foi recuperar ali na luta contra o Gyoko. Quando ele caiu no Kikijutsu do Gyoko, né, quando ele estava numa situação de quase morte, ele acabou se lembrando do seu passado. E assim, logo depois, ele despertou sua marca do caçador, graças a ter recuperado as suas memórias, né. Claro que também ele teve a ajuda ali do Kotetsu, né, que ajudou o Tokito a sair daquela situação. E bom, o Tokito sim, ele consegue recuperar suas memórias, ele se lembra do que aconteceu com ele e meio que consegue, né, ser uma pessoa que consegue se comunicar. Meio que o Tokito é um dos poucos casos em Demon Slayer que a pessoa conseguiu, né, superar um pouco aquela condição que ela tinha. Só que assim, isso não mudou tanto o Tokito. O Tokito continuou aquele cara no canto dele, um pouco calado, mas agora ele era mais comunicativo. Porque a sua antiga personalidade, ele era uma criança um pouco mais alegre e também era uma criança meio insegura comparado ao seu irmão, que era um cara um pouco mais agressivo. Mas o Tokito não ficou tão inseguro, né? Ele continuou sendo focado, só que ele se comunicava igual como ele se comunicava antigamente, antes do seu trauma. Porém, né, na luta dele contra o Kokushibo, a gente também percebe um pouco ali de insegurança do Tokito, né? Um pouco do traço da antiga personalidade dele. O Tokito é um personagem que eu acho interessante, eu acho legal até a evolução dele, mas infelizmente, né, é um personagem que não teve um final muito bom, né? Enfim, sem muitos spoilers. O Obanai é um dos personagens que eu menos gosto em Demon Slayer, por o fato de eu achar ele bem chato, sei lá, eu acho um personagem meio insuportável. Mas bem, isso não vem ao caso. O Obanai, ele tem o caso de fobia social. E bom, você pode achar estranho, pô Davi, eu já vi o Obanai interagindo com outros Hashiras e principalmente com o Sanemi. Só que a fobia social do Obanai não é ligada às pessoas em geral, porque assim, a fobia social é quando uma pessoa ela não gosta de interagir com outras pessoas, meio que ela tem medo. O Obanai tem isso, mas não necessariamente com qualquer pessoa. Mas na verdade ele tem isso exclusivamente com mulheres. Mas você pode falar, Davi, mas a gente vê que ele é apaixonado pela Mitsuri em Demon Slayer, que inclusive até saía com ela para comer. Sim, gente, isso é até mostrado em Demon Slayer. Mas vocês perceberam que o Obanai nunca olha nos olhos da Mitsuri, ele sempre vira a cara, ele nunca se comunica de forma direta com ela. Isso é justamente por conta da sua fobia social ligada às mulheres. E isso não é só um charme que o personagem tem, ou algo para ser um alívio cômico, não. Na verdade, isso tem ligação com a história dele. O Obanai, ele nasceu num clã que só tinha mulheres, né? E nunca tinha nascido homem durante 300 anos.
E o que acontecia? A sua família, ela adorava o Oni, que era tipo uma cobra, como uma espécie de deus. Aquele Oni, né, ele conseguia muitas riquezas para aquelas mulheres, em troca delas, né, conseguirem levar alimentos. Só que aconteceu, né, que o Albanai, ele nasceu um homem, né, depois de 300 anos. E quando o Albanai ali, tipo, por volta dos seus 12 anos, essas mulheres pegaram e cortaram a boca do Albanai, porque a cobra queria que fizesse isso, né? Simplesmente para ele ter a boca parecida com a boca da Oni. E bom, o Albanai também não só aconteceu isso, como ele também vivia preso dentro de uma gaiola, né? E por isso do fato do Albanai não ser muito grande em Demon Slayer, ele só tem por volta ali de seu 1,60 m, ele não desenvolveu seu corpo direito, justamente pela questão que ele passou muito tempo da sua vida preso dentro de uma gaiola e só comia besteiras. Até que o Albanai, né, conseguiu fugir desse clã e acabou sendo salvo, né, pelo Hashira das Chamas, que no caso era o próprio pai do Rengoku. Aquele Oni, revoltado porque o Albanai tinha fugido, acabou matando todas as mulheres daquele clã e só acabou sobrando uma prima do Albanai, que quando também foi salva pelo Hashira das Chamas, acabou falando que tudo aquilo que tinha acontecido era culpa do Albanai, assim aumentando mais ainda seu trauma. E devido a isso, o Albanai criou uma fobia por mulheres, ele simplesmente tem medo de se comunicar com mulheres e até também um pouco de medo, justamente por todo o mal que a sua família fez pra ele. E outra coisa que acabou acontecendo com o Albanai também foi em relação a ele ter uma autodepreciação, né? Ele não achava que ele era digno para Mitsuri justamente por conta do seu passado, de todas as coisas que aconteceu com ele. Ele achava que ele não deveria e nem merecia ter uma esposa que nem a Mitsuri. E por isso que ele promete pra ela que se caso eles se conhecerem na outra vida, eles vão se casar. Cara, a história do Albanai é bem triste. Embora seja um personagem que eu não curto muito pela questão da personalidade dele, mas, cara, esse personagem aqui sofreu, mas sofreu muito. E bom, basicamente é como eu falei, ele tem um quadro de fobia social. Na vida real é um caso bem comum, você conhece muitas pessoas que têm esse tipo de fobia, que é um medo de se comunicar com outras pessoas. Só que no caso do Albanai, né, ele tem mais exclusivamente com mulheres. E o último daqui da lista é o Muzan. E o Muzan, ele tem várias características, mas a principal dela é o narcisismo maligno. Que é um narcisismo onde a pessoa simplesmente se considera um deus e todas elas são inferiores a ele. E cara, isso é bem escancarado no Muzan. O Muzan, até mesmo quando era humano, ele não queria aceitar que ele era um ser fraco, que ele era inferior às outras pessoas. Por isso que quando ele se tornou um demônio, ele se tornou uma criatura tão arrogante ao ponto de matar qualquer um que estava na sua frente. Até mesmo quando ele era humano, ele matou o médico pelo médico não conseguir curar o seu corpo, né? Mesmo depois, passando alguns dias, realmente o médico tinha conseguido curar ele. E o Muzan também tinha um comportamento, né, de querer que todo mundo fizesse as suas vontades. A prova disso é na reunião das duas inferiores. Só pelo fato dos duas inferiores responder ele sem autorização do Muzan, o Muzan acabou matando quase todos, né, deixando apenas ali o Emo. E também durante a reunião das duas superiores, onde o Muzan se estressou com o Gyoko só pelo fato do Gyoko falar que tinha uma informação que o Muzan ia gostar. E só pelo fato do Gyoko ter falado que o Muzan ia gostar, o Muzan ficou com raiva. Por que o Gyoko afirmou que ele ia gostar? Ele nem sabia se de fato o Muzan ia gostar da informação. Isso já provando que o Muzan é uma criatura bem narcisista, né? Que ele tem que ser o melhor, ele é o superior a todos e todo mundo tem que pedir permissão para poder se comunicar com ele. O Muzan também ele tem paranoia. Para quem percebeu dentro da obra, o Muzan ele sempre fica com medo extremo de qualquer coisa ali dar errado nos seus planos. A prova disso também é quando ele encontrou o Tanjiro ali em Tóquio. Ele simplesmente poderia ter matado o Tanjiro, mas pelo fato do Tanjiro usar os brincos do Orishi, ele se lembrou, né, do caçador que quase derrotou ele e acabou ficando ali meio receoso e mandou outros Onis para cuidar da situação pela questão da sua paranoia. Não é dizendo que o Muzan é medroso. É dizendo que, no caso que o Muzan, ele só não queria se arriscar, porque sim, poderia, se ele tivesse atacado o Tanjiro ali teria morrido. Mas como ele ficou com aquela paranoia, que podia ser que o Tanjiro fosse forte ou não, pela questão dos brincos, ele acabou deixando a situação de lado. E bom, a condição do Muzan é o narcisismo maligno, não é o narcisismo comum. Ele não é só uma pessoa que se acha bonita, que se acha o centro das atenções. Ele é um narcisismo maligno, que é o narcisismo onde ele é superior a todos e todos têm que servir a ele. E bom, rapaziada, chegamos no fim de mais um vídeo. E bom, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre essas condições que esses personagens apresentavam. E um desses personagens também que era o seu favorito? Bom, deixa aqui nos comentários. Enfim, eu não sei se vai ter uma parte 3, até porque eu dei uma pesquisada, eu não vi se vale a pena fazer uma parte 3, mas também vai depender do desempenho desse vídeo. Se esse vídeo tiver um bom desempenho, talvez eu traga uma parte 3 sobre esse mesmo tema. Enfim, só confirmando para vocês que chegaram até aqui no final do vídeo,
para dizer que eu não tenho experiência como psicólogo, eu não tô me formando nessa área. Tudo que eu falei nesse vídeo aqui foi com base de pesquisas e o material que tem no mangá e no anime de Demon Slayer. Enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você é novo, se inscreve no canal. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.